Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia, nessa terça-feira, dia 14 de novembro, com vocês, Padre Felipe Neco. Bom dia a todos, aqui é o Padre Renan com vocês, uma alegria. E já no início da semana, cumprindo com o nosso compromisso semanal, temos aqui mais um episódio do Católico Você Sabia. E torcendo para ver se agora tá certo, que a gente tinha iniciado, travou, caiu a internet, mas estamos aqui de volta. Vamos ver se, É a se agora. terceira vez, é a terceira vez que a gente entra, hein? Vamos ver se agora segura aqui a internet. Primeira vez foi para ele, não, agora foi do meu lado aqui, mas vamos lá, a gente está feliz da vida. E assim vamos seguindo a vida. Mas Como conta, dizia Padre. uma grande amiga minha, que hoje de manhã já publicou nas suas redes sociais, terça-feira com cara de sexta-feira, que é véspera de feriado, né, da República. Então, Pois é. estamos aqui. Eu também já preparando, porque hoje estou aqui ainda na paróquia, mas amanhã já vou visitar meus pais, descansar um pouquinho no feriado com eles. Depois, na quinta, eu viajo para Curitiba. Então, Que isso? estou Como aí assim? De na. novo para Curitiba? É, tem coisas, né? Muito compromisso. Tá bom, tá bom. Eu viajo na quarta à noite, eu vou para o Rio de Janeiro para, depois de 21 anos, né? Meu último aniversário celebrado foi em 2000 e, não, 22 anos. A última vez que eu celebrei meu aniversário com minha família foi em 2001. Nunca bateu a data de visita. E eu já estou quase desistindo com esse calor do Rio. Parece que ontem tocou 52 graus e meio de sensação Pois térmica no é. Rio de Se Janeiro. aqui, se aqui em São Paulo estamos chegando a 40, a sensação de 50, imagina lá, né? Então, mas aí eu vou isso, quarta-feira à noite, mais ou menos, devo estar saindo, vou chegar lá pelo dia lá no Rio de Janeiro para celebrar aí meu aniversário, então, no domingo. Então vai ser uma alegria. E semana que vem já estamos de volta. Talvez eu vou grave lá do Rio, vou ver se eu levo meu computador, aí o programa que toca para você, então eu só vou gravar e aí a gente grava aí, de repente, nas terça-feira que vem. Mas é isso, conta aí como é que foi a semana, a gente está contando já o futuro, vamos contar o nosso passado aqui. Contando o futuro, porque eu, particularmente no passado, como sempre costumo dizer, não é que tem nada, né? Atividades da paróquia. Então, durante toda a semana eu estou ali, né? Visitas, atendimento, missas, não tem nada de especial. Só na quinta-feira que a gente teve uma atividade de confraternização com os jovens da paróquia Santa Edviges. O Padre Felipe até estava junto, né? E eu dei umas aulas para ele lá. É, a Nós fomos verdade é no que eu joguei. shopping. Eu vou me justificar. Posso me justificar ou não? Eu tô com o Pode, tema da pode. musculação, eu tô com uma tendinite perto do cotovelo e não consigo. E eu vi ali jogando boliche, falei, cara, é horrível jogar boliche, doía muito, não dava para segurar bem a bola para jogar. A gente foi jogar boliche com os jovens da paróquia Santa Edviges, muito legal, o ambiente, né, muito bonito, e o Padre Felipe foi junto para compartilhar lá com a gente um momentinho, né? Mas eu Um também não pouquinho de ganhei. Uber, um pouquinho de Uber, né? Um pouquinho de Uber, exatamente. Ele foi nosso motorista lá, né? Mas essa foi na quinta-feira à noite, né? Além de todas as atividades, esse foi um pouquinho o que saiu do normal, né? Depois, na sexta-feira, eu tive confissões de crianças para a primeira comunhão lá na paróquia Santa Susana, que é uma paróquia aqui próxima da nossa paróquia, né? A forania, faz parte da mesma forania. A gente foi ajudar o Padre Manuel com a confissão das crianças da primeira comunhão. No sábado foi cheio para mim, porque de manhã eu tive dois batizados, depois do batismo, segundo o batismo, eu fui concluir, dois batizados na paróquia Guadalupe, na cidade de Guadalupe. Depois fui concluir o curso de preparação para o batismo, fui dar a bênção final e as palavras finais do padre na paróquia Santa Edvige. Depois voltei para a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, porque tivemos o encontro com os jovens, o reencontro dos jovens do retiro. Na verdade, tivemos nosso retiro de jovens faz uns 15 dias, mais ou menos, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, e o reencontro pós-retiro foi nesse sábado. Então, com a euforia dos jovens, a alegria dos jovens, foi muito legal. Tivemos ali o nosso encontro de partilha, de como foi voltar, né, depois do retiro, viver essa experiência de encontrar o mundo como é, né? Os pais, a casa, os amigos, a escola, tendo eu feito uma experiência de retiro, voltar a encontrar essa realidade. Então foi muito bonito escutar ali os jovens. Depois já participamos da missa na noite e confraternizamos ali com eles e, enfim, depois
concluímos, e os domingos, como sempre, domingo cheio de missas nas duas paróquias. Eu ainda tive o retiro dos coroinhas na paróquia Santa Edviges, então foi realmente uma semana cheia, sobretudo no final de semana, que é onde tem mais atividades nas paróquias. O retiro com os coroinhas da Edviges foi muito divertido, muito bom. Os pais participaram também, então foi um momento de muito, né, de muito comprometimento entre todos, muito legal. Já no domingo, já na segunda foi nosso dia de comunidade, dia de descanso em comunidade, né? A gente descansa, mas descansa juntos. Então saímos caminhar pela manhã, estava muito calor, aproveitamos para caminhar num parque que tem muito bosque, muitas árvores aqui perto mesmo da casa, no Parque Alfredo Volpi. Caminhamos uma hora mais ou menos, depois voltamos para casa para uma piscina, um momento de relaxamento, né, com o calor que estava e todos os padres ali. Então, foi muito agradável. Na tarde tivemos a palestra formativa e aqui estamos de manhã com vocês. É uma alegria iniciar a semana sempre com o Católico Você Sabia. Mas é isso, Padre Felipe. Como vê, não é que não é que estou saindo muito do ordinário, graças a Deus, porque o povo da minha paróquia já está reclamando que eles já não me encontram lá, né? Não é que não me encontram, é que nós temos duas paróquias, então às vezes eu estou em uma, às vezes eu estou em outra, E às vezes não está em conheci Joinville, às vezes está em em Curitiba. Tá. Curitiba, famílias novas, faz parte, né? Faz Trabalho parte, missionário, né? faz parte do nosso trabalho. Mas mais ou menos, né? Na quinta-feira, aí então estivemos juntos. De lá eu já saí, fui chegar quase uma hora lá em São José dos Campos, porque já tinha que estar pela manhã cedo, que eu já tinha atendimentos por lá, um pouco pela tarde, sobretudo. E depois na noite já tivemos a nossa adoração e nossa missa e adoração na catedral, que geralmente fazemos na primeira sexta-feira do mês, mas como bateu ali com o feriado do dia 2 e também teve o encontro do Fórum das Famílias Novas, eu então falei, não, melhor a gente troca a data da adoração, colocamos na segunda sexta-feira, e no sábado depois já foi um sábado assim um pouquinho mais corrido, né, a missa clássica lá no CTA, missa de manhã, às 8, depois foi confissão e atendimento, fiquei até quase na hora do almoço, um pouquinho antes do almoço eu já corri para Jacareí, para estar com o legado, lá o Denis e o André, o barbeiro André, o Denis advogado, eles organizam jovens, jovens não, na verdade empresários, né? Jovens ou adultos empresários, é, da região, Jacareí e São José. Eles fazem um encontro de formação, eu acredito que é mensal. É a primeira vez que eu consigo participar, na verdade, cheguei já no finalzinho, né? Eles fizeram ali no Hotel Ibis, em Jacareí, no salão lá. O encontro tinha ao redor de umas 60 pessoas, né? Todos empresários católicos, gente que está no mercado. É, e gente normal, né? Nada, não é gente grande, não é peixe gordo, vamos dizer, mas é importante, né? Esse networking de conhecimento de todas as áreas, porque tinha pessoas de todos os campos, pelo que eu entendi, marceneiro, barbeiro, advogado, tinha gente meio de tudo quanto é campo ali. E eles deram uma palestra de formação, eu acho que é mais essa coisa de também se conhecerem e poderem se indicar também, algo muito válido. Só cheguei assim para dar uma bênção e as palavras finais, assim, um pouco animando-os também. De lá eu já almocei já com o casal do Reino, que estava ali também no legado, na palestra, na formação da manhã. Almocei rapidinho com eles, porque eu já tinha que seguir correndo para poder ainda atender. Atendi o Ricardo, ia ter um outro atendimento, a direção espiritual, mas aí já a senhora não pôde, ajudando na mudança um pouco da família. Só que aí eu aproveitei e já corri para Guarulhos, né? Já sabe que às vezes pergunta se eu biloco, mas a gente tenta estar presente no máximo possível nas coisas que dá. Então teve um simpósio de educação, desses parecido que já está tendo por aí, já teve em São José e ali teve em Guarulhos, essas famílias que estão aí se reunindo para tentar ver a possibilidade de abertura de um colégio católico. Então eles se reuniram, eram umas talvez 10 a 15 famílias, casais, e estava o Eduardo, que é o diretor do colégio Mater Puríssima, lá de São José, onde eu celebro a tenda um pouco e celebro as missas na primeira sexta-feira do mês. E teve também a Andrea, acho que ela é pedagoga e professora, também lá em Osasco, e ela teve também dando uma palestra também. Cheguei, era já umas 5 da tarde, já estava no final, foi mais para animar o povo e dar uma benção,
e dali eu saí correndo novamente para São Paulo, que eu tinha junto ao casal do Reino de Brasília, que se mudou para cá, para São Paulo. Na verdade, já está, acho que 2 anos já trabalhando por aqui, mas está nesse meio bate e volta em AP, e agora que já casou o ano passado e já está grávida da primeira filha, da Maria, mas aí ela já se mudou para cá, e aí mudaram, alugaram um apartamento, eu fui lá dar a bênção do, do apartamento aí do Rafael e da Lara, e foi muito bom estar com eles, fizemos aquele churrasquinho de sacada de apartamento, com aquelas churrasqueiras de Polishop e tudo, mas saiu bom, assim, comemos e brincamos e rimos um pouco. Ele não estava tão contente assim, não estava tão bem no estômago, mas aí já espero já estar melhorando já. E nada, e já voltei já para Itapecerica. Eu cheguei aqui bem tarde. Domingo foi um dia mais tranquilo que eu tive palestra com os noviços. É, é, depois de, acho que ele não tinha dado palestra para os noviços nunca. Ah, não, tinha dado só, preguei só retiro, mas eu dei a palestra para eles. E aí, depois falando sobre um dos temas aqui do Católico Você Sabia, até esqueci qual foi o tema, mas já tem um tempinho, deve ter sido de 2021, eu acho. Não, não, foi do ano passado. Ixi, já nem lembro. Talvez foi desse ano até, sobre a formação da consciência, e eu aproveitei já o tema que já tinha preparado e aproveitei e dei a palestra para eles. E já tive o resto da casa aqui, já com um pouco a comunidade, almocei com eles depois, e tive aqui já à tarde um pouco preparando já essa semana aqui que já está curta já, com feriado e já a viagem, então vamos estar ainda atendendo gente hoje pela manhã, pela tarde, amanhã vai ser mais um pouco de atendimento e já corrido já para poder sair, se Deus quiser, no final do dia. Mas foi isso um pouquinho, e já vamos entrar de cheio, porque o padre tem que correr, eu também tenho que correr, porque eu tenho 10 horas, eu tenho também aqui já um atendimento, e pois vamos que vamos. É, tá escutando algum barulho aqui? Eu estou com o ventilador ligado, não sei se está Não, atrapalhando. eu não estou ouvindo nada. Eu também estou com meu ventilador aqui, porque está Ah, muito tá. quente. Tá muito quente aqui em Eu São Paulo. Meu quarto tá todo fechado, persiana aqui, tá tudo meio escuro aqui no quarto para poder ter as luzes não, aqui, graças mas a Deus, ainda tenho as árvores aqui do lado do meu quarto que refrescam um pouco. Os tucanos estão vindo aqui ultimamente, né? Mas Não, dá para o viver. meu não bate, graças a Deus, assim, é uma área meio de terra que tem acima, assim, então não bate o sol nunca aqui, eu deixo sempre com a persiana fechada, então o quarto sempre mantém uma temperatura, então eu aproveito essa temperatura, tento não me movimentar tanto no quarto para não aumentar a temperatura do quarto, mas aqui vamos. Vamos entrar, então, já direto no tema, para a gente tentar acabar a tempo, não está muito longo, mas vamos lá. Então, pois o tema eu coloquei, então é Natal? Mas como uma pergunta. Porque, como assim? Natal? Estamos a meados de novembro, quase, eh, mas já antes de acabar outubro, estavam vários lugares já colocando luzes, árvores, etc. E semana passada que fomos para o boliche já estava tudo decorado. Mas a Lá no pergunta Shopping Interlagos, né? lá no Shopping lá que fomos para o boliche, já estava tudo realmente cheio de luzes, árvores, tudo montado. Desde outubro em vários lugares. Mas a pergunta é, o que esse povo realmente está celebrando? O ano passado, o Padre Renan nos enriqueceu com algumas ideias para viver bem o período do Natal. Recomendo muito que voltem nele. O programa 127 dá várias ideias de como viver bem esse período do Natal. E vai chegando o Natal e as casas vão ficando mais bonitas, iluminadas. Muita gente espera ansiosa por essa festa, que deixa tudo mais alegre, cheio de cores. O espírito natalino invade todos os cantos da cidade. E para quem gosta de decoração, pois é hora de usar a criatividade. Mas, sobretudo nós cristãos, temos que fazer um grande esforço para não perder de vista o sentido de uma das festas mais importantes do cristianismo, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é isso que verdadeiramente celebramos. E se nós descuidarmos o modernismo, o consumismo, o materialismo, todos esses ismos terminarão por arrancar de nós também essa festa, como já tem feito de algumas das nossas festas, né, paganizando de tal modo que as perdemos. E para podermos recuperar essa festa, é necessário que nós cristãos priorizemos a Deus, ao menino Jesus em nossas famílias, em nossas celebrações e, por em cima de tudo,
compreendamos e transmitamos o valor dos símbolos natalinos, que é parte do entender o motivo das festas. Unir a tradição dos símbolos e as novidades decorativas pode ser uma tarefa muito divertida para toda a família. Então, pois com objetos mais extravagantes ou com aquelas peças mais simples, o que importa mesmo é se preparar para viver bem o Natal. De acordo com a liturgia católica, o momento ideal para começar a montar as decorações de Natal é o início de Advento, que significa o que está para vir, ou seja, o primeiro domingo do Advento, que ainda faltam três semanas para começar, né? Porque esse domingo ainda é do tempo ordinário, o domingo que segue é... Ui, perdoe-me, a garganta não está bem aqui. O domingo que segue é Cristo Rei, já falamos sobre Cristo Rei em alguns dos programas de algum desses anos. No domingo seguinte, 26, e depois, só no primeiro domingo de dezembro, que já começa o Advento. Perdão novamente, mas aí vemos, então... Clima seco aí, desculpa interromper, mas o clima seco tá. Eu falei, meu Deus, será que travou de novo? Porque parou de falar aqui o Padre Felipe. Aí eu já vi que ele estava se hidratando lá, tomando alguma pastilha, alguma coisa. Aqui vamos, aqui vamos. A garganta não está bem já faz uns dias já, mas aqui vamos tentando recuperar aqui. Mas é isso, né? Mas o que importa é realmente se preparar para viver bem esse período de Natal. Então, o Advento que vai começar no primeiro domingo de dezembro, nesse ano. Algumas vezes ainda toca em novembro, esse ano já vai começar em dezembro. E nesse tempo, os fiéis se preparam espiritualmente para o nascimento de Jesus. E os símbolos natalinos ajudam a criar uma atmosfera de expectativa. Rapidamente comento sobre a origem do Natal. Escutei um pouco ontem para ver se realmente não ia repetir algo que o padre já tivesse falado. E ele realmente falou mais sobre como viver realmente o Natal. Então, muito brevemente, porque eu queria hoje centrar-me no significado dos símbolos do Natal. O Natal, mas a grande maioria talvez já saiba, teve origem em festas pagãs, realmente, que eram realizadas na antiguidade. Por exemplo, nessa data os romanos celebravam a chegada do inverno, solstício de inverno, né? No hemisfério norte é inverno todo esse período, então é o período do 24 para 25, em que o sol chega no seu pico, vamos dizer, é, é, mais baixo, se eu não me equivoco, que eu sempre confundo o solstício de verão com o de inverno. Se não me engano, é o dia mais escuro do ano, que tem menos luz, e nasce o sol, porque a partir de 25 o sol já começa a ir elevando-se no horizonte e vai aparecendo com mais força. É, e os romanos cultuavam o deus Sol, Natalis e Viti Solis, né, e ainda realizavam dias festivos com o intuito de renovação. Outros povos da antiguidade também celebravam a data, seja pela chegada do inverno ou pela passagem do tempo, né? Então, é um período novo. É o caso dos mesopotâmicos, que celebravam o Zagmuk, né? Uma festa pagã em que um homem era escolhido para ser sacrificado, já que eles acreditavam que no final do ano alguns monstros despertariam, né? E a partir do século IV, com a consolidação do cristianismo, a festividade foi oficializada como Natale Domini, o Natal do Senhor, né? O novo sol, Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo que nasce e traz a nova vida, nova luz, novo calor. Então, como não se sabe ao certo o dia em que Jesus nasceu, essa foi uma forma de cristianizar as festas pagãs romanas, dando-lhes uma nova simbologia. E os símbolos são muito importantes, né? Eu não vou entrar muito, mas quem conhece, segue talvez aí o João Mena, no fórum, ele deu uma palestra muito boa, um pouco sobre todo o tema também de símbolos, e realmente temos que saber resgatar e aproveitar dos símbolos também para evangelizar. O termo Natal tem origem na palavra do latim natalis, que por sua vez é derivado do verbo nascer, nascor, e a escolha da data foi determinada pelo Papa Júlio I, que viveu do 337 até o 352, no seu pontificado, e mais tarde foi declarada feriado nacional pelo imperador Justiniano em 529.
E desse modo, sem estar associado à sua origem, o Natal passou a ser comemorado em muitos países. Uma origem verdadeira, que ninguém sabe quando foi a data ou período em que Jesus Cristo nasceu. Se acredita que mais ou menos é por esse período também, porque era frio, se conta que Maria e, e, e José iam pelos estábulos e era uma noite fria, então provavelmente era por esse período também. Com o Natal surgem vários sinais representativos dessa comemoração festiva. Então, pois, a ideia desse programa é poder repassar alguns símbolos do Natal. Eu estava vendo diversos lugares e tinha lugares que colocavam 15, 20, 30 símbolos, claro, depois misturava com todo já esse mundo paganizado que quer entrar e deturpar até mesmo o próprio significado do Natal, apresentando até duendes e não sei o que mais coisas que nada tem a ver com o Natal. Né? Pois E é característica da cultura atual, né? Tirar toda essa simbologia que você está falando, porque de alguma forma pode estar ligado ao cristianismo, né? A gente sabe disso e está, mas é tirar toda essa simbologia que você está falando e colocar uma simbologia festiva só de folclore, festas, etc. O mesmo nome Natal, né? Interessante, não aparece mais, mas aparece boas festas em muitos lugares. Então, esse é o objetivo realmente de uma sociedade anticristã, né? Tirar toda a simbologia que está por trás dessa festa tão importante para nós e colocar algo mais comercial, mais folclórico. E como retomamos isso? Né? Eu acredito que retomar isso, pois para nós cristãos, sobretudo, é necessário primeiro que conheçamos sua origem, que possamos falar deles, né? Para as nossas crianças, nossos parentes, na ceia de Natal, sobre o sentido de cada um deles. Por que temos uma árvore? Porque o que significa árvore? E se nós não conhecemos, né, não podemos amar, né? O clássico, não podemos amar, não amamos aquilo que não conhecemos. Então, se não damos o devido valor, né, o conhecimento, o porquê fazemos as coisas, o porquê celebramos, de que modo celebramos, pois desconhecemos e é fácil depois que qualquer um venha deturpar o símbolo, né, original da própria celebração que fazemos, né? Então vamos entrar direto. Eu acredito que não vai ser um programa longo, agora entrar em alguns dos símbolos, no seu significado, talvez alguns a sua origem, mas vamos lá. Primeiro o símbolo, a estrela. Não tem uma ordem de aparição, nem de como arrumar a casa, nem nada. Só foi o que eu fui pegando, fui aparecendo, fui vendo que já tinha, o que não tinha, e aí fui colocando. Então não tem uma ordem de importância, de significado, não está nenhuma ordem. Só está como mais ou menos estava apresentado em diversos lugares que eu fui pegando e juntando as imagens e fui mais ou menos colocando uma atrás da outra. Então, vamos começar pela estrela. A estrela de Natal foi aquela que indicou aos reis magos onde Jesus estava, pois queriam adorá-lo. Então, tem uma raiz bíblica, né? Seguindo as estrelas, os magos puderam encontrar o menino que tinha já nascido em Belém. Daí ela ser conhecida também como a estrela de Belém. Além de ter sinalizado o caminho que levava ao menino, a estrela representa o próprio Jesus Cristo, que nasceu para guiar a humanidade, de levar a humanidade das trevas para a luz. Até hoje a ciência tenta explicar a origem como um fenômeno astronômico, e, pelo que eu me recordo em alguns outros lugares que tenho lido, parece que sim aconteceu, realmente uma estrela que brilhou mais, que se viu mais, sobretudo naquela região, e parece que ela já vinha, né, nos guiando realmente os magos, né, e daí, pois essa ideia que geralmente na árvore, nas casas, se colocam as luzes, né, para representar as estrelas e, sobretudo, a estrela, que costuma ser colocada no topo da árvore ou da casa, para representar verdadeiramente a estrela de Belém. Depois temos as velas, vai ser assim bem curtinho. São ideias para que tenhamos presente, entendamos, compreendamos e possamos depois ensinar, catequizar, evangelizar outras pessoas, né? As velas são algumas, eu acho que eu tenho umas 10, uns 10 símbolos, imagens, vamos tentar passar para não passar da nossa hora aqui. As velas também lembram, de um certo modo, a estrela de Belém, a luz, né? Mas, sobretudo, a luz de Cristo.
No hemisfério norte, o Natal ocorre no inverno, como sabemos, no hemisfério norte agora lá é inverno, então é a estação em que a noite é mais longa que o dia. A luz vai aparecer tarde durante a manhã e pois, bem curto, às vezes 5 da tarde já está praticamente como se fosse noite plena já. A vela vem solucionar esse estado de fria escuridão, trazendo luz e calor. E se diz que na Alemanha, o senhor costumava colocar velas na sua janela para iluminar o caminho dos viajantes, sobretudo nesse período próximo do Natal, no Natal. E assim as velas natalinas vão assumindo o papel de representar essa luz que o nascimento de Jesus traz para a vida das pessoas, já que ele veio para dissipar as trevas e a escuridão. E assim as velas acesas na noite de Natal revelam, sobretudo, essa presença de Cristo naquele ambiente, além de que representam também a nossa fé, a luz da fé. Então sempre tem esse grande simbolismo muito unida a toda a nossa realidade, pois espiritual, a nossa realidade de fé. Depois temos os anjos que representam, em geral, a figura de Gabriel, o anjo que anunciou a Maria que ela daria a luz a Jesus, e que se acredita que também os anjos aí estiveram junto para adorá-lo, ademais da aparição que eles fazem aos pastores, que convida os pastores para adorar o menino, e por isso eles são tão importantes nas ornamentações do Natal. Tal como Gabriel, os anjos exercem o papel de mensageiros de Deus, que anunciam ao povo o nascimento de Jesus. E não é para menos que o anjo é um dos maiores portadores da alegria dessa época natalina. Né? Eu vos anuncio, nasceu o Salvador, o que para vós é o menino Jesus. Então, ter essa alegria do Natal. E ele marca, então, essa presença não só de forma isolada, mas também uma das principais figuras do presépio, né? De ter ali realmente o anjo aí marcando essa presença também divina e angelical também na figura não só do presépio, mas também nas casas em geral. Depois temos o pinheiro, né, que é o mais, né, a árvore mais comum, né, o verde, o vermelho, as cores predominantes ali, de acordo com os registros históricos. A primeira árvore de Natal surgiu no norte da Europa, no século XVI, mas ela só se tornou tradição a partir do século XVII, segundo aqui um pouco minha pesquisa, e depois disso foi no século XIX que o símbolo natalino se espalhou pelo mundo inteiro. A árvore é, por tradição, um pinheiro, porque o pinheiro é a única árvore que consegue manter suas folhas mesmo no frio intenso, suas folhas verdejantes, e assim simboliza vida e esperança. E as cores eram utilizadas ainda, né, na era pagã e foram ressignificadas com o cristianismo. O verde que simboliza essa vida duradoura. E é esse o sentido do pinheiro, ou abeto, que é símbolo da vida que resiste ao inverno rigoroso. O vermelho vem das pequenas frutas vermelhas com as folhas pontiagudas, que chamadas bagas, né, de azevinho, são as bagas, as frutas de azevinho. Né? O nome em inglês fica um pouco mais charmoso, né? Holy berry, né? A fruta sagrada. Né? Então, essa é um pouco a ideia da árvore dessas. E também é muito comum nesse período, nas flores e plantas, também buscar dar todo o significado. Nós costumamos, nas nossas casas, ter a poinsettia, não sei nem se fala assim, mas eu acho que é assim, poinsettia, que é essa flor vermelha, meio que em forma de estrela, que é chamada a folha da chama, na América Central, a flor da noite santa. Em suma, a poinsettia é um tipo de erva daninha que cresce selvagem, principalmente no México, né? E existem muitas lendas associadas a essa flor, em forma mais ou menos de estrela. Contudo, a mais famosa diz que uma jovem chamada Pepita ficou chateada porque não tinha um presente para o menino Jesus, e todavia, quando lhe disseram que Jesus adoraria qualquer presente que ela tivesse a oferecer, ela colheu as ervas daninhas, essas ervas que eram fáceis de encontrar, e colocou perto de um presépio. Né? Então, essas plantas que elas são vermelhas e quando estão, né, passando o seu tempo, estão morrendo, ela vai ficando verde. Nos nossos centros, nas nossas casas de formação, nas nossas casas geral, sempre temos essas flores próximas do Natal, durante a celebração do Natal, e um pouco depois ainda ficam por aí. Algumas até são mais rosáceas, eu acho que também tem de cor branca, então faz um pouco essa mistura assim dentro
na realidade, preparamos assim nossas capelas, nossas igrejas, nossos templos. Tem o visco também, que, se eu não me equivoco, é tipo uma planta, desde os primeiros tempos é considerado dessas plantas mais misteriosas e sagradas. E essa planta é perene e é pendurada nas portas das casas dos cristãos, né, com essa ideia de afastar também os espíritos malignos e toda essa realidade, mas é uma planta, não tem aqui no Brasil, eu vi a imagem, mas talvez façam meio de plástico ou alguma coisa parecida, aqueles que já viram, tem como umas bolinhas vermelhas, é uma planta também que dá esse símbolo também no Natal. Depois temos, né, nos alimentos, talvez vamos voltar mais na frente também, mas o bastão e os biscoitos de Natal, o bastão doce que é incorporado, né, como essa forma do cajado do pastor, que é usado para trazer cordeiros perdidos de volta ao redil. Então, as cores da bengala são vermelha e branca, significando esse sangue derramado por Jesus Cristo e sua pureza, respectivamente, e junto aos biscoitos com formatos de símbolos natalinos, se tornaram presentes populares em várias partes do mundo. Né? E são atividades que se pode fazer com as crianças e poder explicar e poder catequizar e evangelizar também as crianças, enquanto preparam esses doces, os biscoitos, né, com formatos de anjos, de símbolos natalinos, que pode ajudar tanto, né, também nessa catequese junto às crianças. Depois temos as bolas de Natal, para se quiser complementar ou corrigir depois em qualquer momento, sinta-se à vontade. Mas eu sei que a gente está meio apertadinho Pode. no tempo, a gente vai Não, correndo por aqui. fique em paz, porque essa questão de simbologia eu até estou aprendendo. Eu conheço muito da simbologia cristã, particularmente, né, do cristianismo natal e tal, mas esse de árvore, luz e essa planta que você comentou agora, eu mesmo estava, tô aqui aprendendo. Pode seguir, Eu tranquilo. conhecia as plantas, mas não sabia o nome delas, não. Conhecia as Tá duas vendo? plantas de já ter visto, mas não conhecia o poinsettia e o visco eu não conhecia de nome. Então, para que você veja, ouvinte do Católico, você sabia que nós também, quando apresentamos para você algo que você não sabia e agora você sabe, nós também Agora estamos na também mesma, né? estamos aprendendo também. Assim é. Pelo menos nome de plantas, árvores, pássaros. Nossa, eu sou terrível. Né? Eu só sei, acho que a pomba e pouco mais, árvore talvez o araucária, o pinheiro e pouco mais do que isso. Talvez a de goiaba também eu reconheço que eu adoro goiaba, mas pouco mais do que isso. Frutas também, eu sou meio ruim com esses nomes assim, eu não consigo guardar esse nome todo não. Pois Mas vamos lá. imagina eu, né? Eu sou, como dizem em Curitiba, piá de prédio. E como dizem aqui em São Paulo, já aprendi, eles chamam boy de condomínio. Boy Então de eu de economia. planta, de pássaro, de animais, não sei nada, mas estamos aí, estamos aprendendo. Vamos lá, então sigamos que aqui o negócio vai correndo aqui. Temos as bolas de Natal, também que são clássicas em toda a árvore de Natal, clássicas nas janelas, tudo, então isso também é algo muito comum para nós. As famosas e decoradas bolinhas de Natal, que também nos lembram os frutos, que é o símbolo da vida nova e do renascimento constante, que poderia também nos recordar até o fruto da árvore do bem e do mal que Adão e Eva comeram, e esse fruto novo da vida nova, dessa vida que traz Jesus Cristo, né? Esse renascimento constante que é visto no cristianismo como nossa transformação constante em Cristo e a renovação de nossas promessas batismais. Adicionalmente, o vermelho, que lembra sempre o sangue de Cristo, em que somos mergulhados para nascermos limpos e alvejados para uma vida nova. Inicialmente eram as próprias frutas que serviam de decoração e eram comidas pelas crianças, toda a fruta avermelhada, né? Por exemplo, pêssegos, maçãs, claro, e tantas outras que eram colocadas. E o galinho está super bem aqui, marcando já a metade do nosso tempo, avisando, e mais ou menos estamos pela metade mesmo, estamos terminando a página 2 aqui, e vamos até a página, metade da página 4, então estamos super bem aqui, estamos ao tempo aqui, cara. Vamos lá que eu ainda tô ao dia. Bem, então era essa costume de ter realmente frutas penduradas e que as crianças aproveitavam para ir comendo, para ir saboreando dessa árvore nova que trazia frutos novos, né? Frutos de salvação, de vida nova.
De acordo com uma tradição, quando em um ano não havia frutas, um artesão aproveitou e fez essas bolas de vidro para poder as imitar, pintando de vermelho. Depois, em decorrência da beleza da sua arte, as bolas acabaram se transformando em uma tradição, um elemento decorativo que não pode faltar no Natal. Ou sejam as próprias realmente de vidros ou de outros tipos de materiais, às vezes até simplesmente de costura, de linha e outras realidades que foram se tomando ao longo do tempo. Temos os sinos, o sino de Natal é o símbolo que representa o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, porque além de sinalizar as horas, o toque dos sinos avisa as pessoas para se reunirem para um acontecimento. Né? Então é usado na decoração das árvores e das portas, né? São também lembrados nas músicas natalinas. E a mais conhecida é Bate o Sino Pequenino, Sino de Belém, né? Para aqui na nossa cultura brasileira, temos, no México eu sempre conheci uma criança que chamava Belém, então eu gostava sempre de cantar para ela, Belém, Belém, então era bem engraçado. Já veio, A filha de Josué, que acho que você conheceu aí lá em Curitiba, sim, então sim, sim. chama Já Belém a primeira filha veio, dele. já veio uma nostalgia aí. Quando você começou a falar das músicas, eu falei, já veio a nostalgia, porque é aquelas músicas que a gente cantava quando era De criança e que sempre. hoje, como eu falei, né, no início, lá no comentário que eu fiz, toda essa simbologia, a sociedade secular, a sociedade anticristã está querendo tirar, né? Então, até as músicas mesmo já não estão cantando mais, né? Eu me lembro que nós fazíamos na rua da nossa casa, claro, era cidade do interior, cidade pequena e tal. Enfim, a gente cantava, a gente ia, fazia a novena de Natal nas casas, então cada dia numa casa diferente e ia cantando essas músicas próprias do Natal, né? Hoje as Sim, crianças não conhecem mais, mas tudo por isso, bem. né? E é uma pena, né? E quem nunca cantou, pelo menos da nossa idade, próximo da nossa idade, quem nunca cantou um pedacinho, bate o sino, pequenino sino de Belém, já Então. nasceu Deus menino para o nosso bem. Ei, ei. Então, Agora, hoje, quando fala nasceu Deus menino, eles não querem mais saber disso, então é, preferem, ó, e né, é isso, né? Natal, Natal. E tem mudado é, é, as letras a músicas, ou colocando muitas vezes criando músicas natalinas, mas em um contexto totalmente pagão. E esse é o grande, né, essa é a grande perigo que por falta de conhecimento e falta de viver essa realidade. E falando nas canções de Natal, também canção de Natal, você é um símbolo, né? Traduzindo em palavras e acordes a magia do Natal, as canções ou cantigas natalinas fazem parte das antigas tradições que foram difundidas entre os países cristãos. É, é interessante, dentro da nossa formação, sobretudo no centro de formação, nos passeios, os irmãos levavam seus livrinhos de canto para fazer seus cantos também natalinos. Era uma tradição que também hoje acredito que até mesmo nós temos diminuído, perdido, em parte, mas ter estar sempre escutando músicas natalinas durante esse período, preparando o coração, né? O sentido das cantaroladas, muitas vezes acompanhadas de instrumentos, é reforçar os valores cristãos, com muita alegria e amor ao próximo, né? Então é poder retomar essa realidade e ir esquentando o coração para viver esse período, como nos ajuda. Né? E eu gosto, eu sempre, né, tem algumas são mais, na altura são boas, mas algumas mais pagãs, mas costumo colocar o eu ia falar Mariah Carey, mas não é Mariah Carey. É aquela canadense, que eu esqueci o nome dela, que canta. Ela tem um CD só de Natal. Também, às vezes, eu coloco Eu o conheço Laura Pausini, é né? uma Laura Pausini tem um CD só de canadense. Natal, Ela é canadense, Celine como é que é? Dion, Celine Dion. É, Celine Dion. é Depois tem boa essa. o Michael Bublé, Michel Bublé. Não sei se é Michael ou Michel, mas eu acho que é Michael Bublé. Também tem um CD de Natal. Também gosto desse período estar ressuscitando esse povo. Mas é bonito, para poder já ir preparando o coração, o espírito, tá recordando já o que vamos verdadeiramente celebrar, como nos ajuda realmente também a partir das canções de Natal trazer para as crianças essa simbologia, trazer pois, o sentido do que vamos viver, do nascimento de Jesus Cristo. Nenhuma das músicas mais conhecidas no mundo é Noite Feliz, que, se eu não me equivoco, ela originalmente é alemã, foi escrita em alemã, depois muito conhecida em inglês, e claro, isso também em português. Noite Feliz. Então, tudo isso vai nos ajudando a preparar também o coração para viver esse período de grande alegria, porque nos nasceu um Salvador. Depois temos a guirlanda,
Até agora, depois que eu lembrei que temos o cardeal Guirlanda, que nos acompanhou, que é o nome vem daí, então, ou a coroa do Advento, né? As guirlandas remontam à antiguidade, surgiram em Roma, são bem antigas, elas são um sinal de boas-vindas para quem nos visita nessa época festiva, e é por isso que a tradição é pendurá-las na porta principal das casas. A coroa do Advento é essa espécie de guirlanda onde se coloca as 4 velas, uma para cada semana antes do Natal, muito comum está nas igrejas, né? Muito mais do que bonito objeto de coração, para os cristãos a coroa do Advento é o anúncio do Natal. Né? E esse seu formato simboliza essa eternidade e suas folhas verdes a esperança, né? O formato circular, o círculo lembra esse amor sempre eterno de Deus por nós, sem começo e sem fim. Né? Nas igrejas, cada vela da coroa costuma ter uma cor diferente, e são acesas, né, nessa seguinte ordem: vermelha, não, verde, vermelha, roxa e branca. Na verdade, isso é um costume, eu acredito mais aqui, aqui no Brasil. Eu não me recordo de ter visto em outros lugares que tem cores diferentes. Eu acredito até que a maioria é tudo roxa, porque é o período do Advento. Aqui no Brasil eles quiseram colocar essas coisas na igreja, e antes de iniciar, acho que o ato penitencial costuma ir acendendo cada vela do Advento. Isso é uma coisa bem mais aqui no Brasil, que o povo gosta de fazer firula, às vezes na celebração, e tem que ir lá acender a vela e levar a vela acesa e tal, mas isso é muito daqui do Brasil. Outros lugares não tem esses tipos de manifestação, vamos dizer, dentro da celebração da missa. Depois, E claro, temos o pior é que se você não faz isso quando você vai celebrar a missa dá ruim, dá e ruim. e a senhorinha da paróquia está lá do lado, você não faz, meu Deus do céu, né? Vai ser excomungado no dia seguinte pelo bispo, porque a senhorinha da paróquia preparou tudo para colocar a simbologia e a entrar com a vela e acender e ler uma oração e uma palavra. Ou seja, tudo isso às vezes vai mais longo do que a homilia do padre, né? Mas Aí tudo tem que ver a bem. pessoa vindo com a vela acesa desde o fundo para colocar na coroa do Advento. Tem toda essa firula que o povo brasileiro gosta de participar, tem que participar em tudo, tem quase que celebrar no lugar do padre, mas é parte, né? Faz parte da cultura brasileira. Mas que, pelo que eu lembro, nunca tinha visto em nenhum outro lugar, né? De uns poucos países que eu estive, né? Só 4 ou 5 países que eu morei, então, mas eu não me recordo de ter visto isso em outros países. Depois temos o clássico Papai Noel, a figura do Papai Noel, que temos que resgatar, né? Que surge a partir dos gestos de bondade de um bispo chamado São Nicolau. Nicolau, né? Segundo a tradição, esse bispo Nicolau, pelo que eu entendo, na Turquia, lançava moedas de ouro pelas chaminés nas casas dos mais necessitados. E as moedas caíam dentro, e algumas vezes, pois já o povo que já sabia, pois deixava, ou aconteceu de cair algumas vezes em meias que estavam penduradas junto à chaminé para secar. E daí a ideia também das meias penduradas, né, que se tem para que, pois ali às vezes colocam os doces para crianças, alguns pequenos presentes, mas a ideia, pois, vem daí, de que São Nicolau jogava as moedas, e algumas das moedas acabavam caindo nas meias que estavam secando. Então, dessa ideia que vem, né, de dar presentes, e muitas vezes era esse sentido que esse santo bispo, depois reconhecido, canonizado pela igreja, tomou forma. E daí, pois, toda esse essa mudança de imagem para o Papai Noel. Mas a gente pode resgatar junto às crianças, pois falar, Papai Noel não existe, quem existe foi São Nicolau, e que gerou essa bondade, que levava esses presentes e dar esse sentido também, né, para as famílias que precisam, pois o santo sempre vai passar para estar presenteando, poder aproveitar como realmente um momento de catequese. Depois temos o presépio. O primeiro presépio data de 1223 e foi montado na Itália por São Francisco de Assis, o grande santo de Assis, que queria mostrar aos fiéis como teria nascido Jesus. Inicialmente era feito apenas nas igrejas, até a sua montagem nas casas se tornar tradição, como temos até hoje, e trata-se de uma representação do cenário em que o menino Jesus nasceu. E que é o mais importante, deve ser o central de nossas casas. Né? O símbolo cristão, o símbolo, né, pelo qual celebramos essas festas. O presépio pode ser simples, né, com Jesus na manjedoura, Maria e José ao lado e de peça única,
ou pode ser mais complexo, né, mais abundante, com peças em tamanho real, que mais ou menos nós temos em nosso centro de formação, ou até pessoas e animais reais encenando o acontecimento, que acontece em alguns momentos também nas igrejas, né? A Sagrada Família, que nos lembra que Jesus, mesmo sendo Deus, decidiu se fazer um de nós com simplicidade e pobreza. E é tradicional ter um presépio com a manjedoura vazia, que deverá ser preenchida com o menino Jesus somente na noite de Natal, né? Pois é uma tradição bonita, é uma tradição bonita que lá em Roma, as famílias venham com o menino Jesus, se eu não me recordo, no quarto domingo de Advento, vão lá na praça, no Ângelus, e o Papa abençoa os meninos Jesus que as pessoas trazem para, na noite de Natal, colocarem lá no presépio, no dia 24, da meia-noite, você coloca lá a criança. Então, dá todo esse sinal, todo esse significado ao que realmente estamos celebrando. Né? Trazer tudo isso para as crianças é uma grandíssima catequese. Né? E além de Jesus e seus pais, né, Maria e José, pois nele podem figurar os animais do estábulo, que aqui serão Jesus, o anjo que anuncia ao mundo o seu nascimento, a estrela de Belém, que indica o caminho para os reis magos, os próprios três reis magos, Baltazar, Gaspar e Melchior, os pastores, tudo pode entrar aí. Habitualmente é desmontado, né, no dia 6 de janeiro. Algumas pessoas aí tem um pouco essa divergência de datas, mas habitualmente é desmontado no dia 6 de janeiro, que é a data em que os reis magos encontram o menino Jesus e levam os seus presentes. Em alguns lugares, que eu também já vi, deixam até o batismo de Jesus, que é quando se encerra o tempo litúrgico do Natal e começa então o tempo ordinário. Nas celebrações estamos usando branco até o batismo de Jesus, que é um domingo sempre, e depois na segunda-feira, a não ser quando o dia, como é que é, o dia, tem alguma vez que se celebra os Reis Magos no domingo, a festa dos Reis Magos. Aqui no Brasil passa para o domingo, nos outros lugares sempre é dia 6 de janeiro, e aí às vezes quando a data está apertada, se celebra segunda-feira o batismo de Jesus. Tem algumas ocasiões que acontecem isso, mas aí já na terça já começa o tempo ordinário. Então termina o tempo de Natal e alguns pois, tiram, desmontam o presépio, as árvores de Natal, tudo também nesse dia do batismo. Eu já vi alguns lugares até desmontando até a apresentação do Senhor, do menino Jesus no templo, né? Mas geralmente é nessa data, né? Porque a É a apresentação não. quaresma, né? Depois do carnaval vai começar a quaresma, o povo começa a tirar daí o presépio. Aí eu não sei se já é por preguiça, por falta de organização, eu já não sei. Mas alguns no México acho que tem um Alguns já pouquinho. deixam o ano todo, né? Já deixou o ano todo porque falam, a gente vai ter que montar de novo, já deixa aí, né? Alguns são aqueles presépios pequenininhos, super mini, que é só o menino Jesus, José e Maria, às vezes deixam na decoração, parte da decoração da casa, né, que são muito pequenininhos. Mas se você montou um presépio um pouco maior e tudo, é bom guardá-lo. Né? Temos uma tradição muito bonita, cartões de Natal, que surgem como símbolo na medida em que enviar postais, cartões postais, cartas, com uma mensagem bonita nesse tempo festivo, tornou-se uma tradição entre familiares e amigos, né? Na época em que existia Correios, né? Aquela época passada, que não existia outros meios, mas com essa ideia desse espírito de alegria, agradecimento e partilha que invade os nossos corações, fazer com que as pessoas troquem mensagens nessa época do ano, né? Cartas desejando pois, um bom ano, essas festas em Deus, e se aproveita para recordar esse tempo tão especial com imagens próprias do presépio em geral. Parece que o primeiro cartão de Natal foi feito pelo pintor John Callcott Horsley, a pedido de Sir Henry Cole, um funcionário público inglês que estava muito ocupado para escrever realmente cartas com desejos de boas festas. Então ele pediu para que fizesse uma imagem e aí se distribuísse. Hoje em dia os cartões em papel foram substituídos pelas mensagens de Zap, né, de WhatsApp, e aí muitas vezes até recebo também, eu tive até algum tempo que eu mandava para todos os meus contatos de WhatsApp, quando eram menos de 2.000, hoje já tenho mais de 3.000 contatos de WhatsApp, então já não consigo fazer isso não. Nos diversos países por onde passei, então já não consigo mandar para todo mundo,
mas teve uma época que eu mandava para todos os meus contatos uma imagem do presépio, uma frase, né, às vezes até desejando Feliz Natal, um ano novo cheio de Umas bênçãos de luzinhas Deus, piscando, escrito bom todas essas coisas dia, aí. Não, bom dia não. essas coisinhas Mas aí. então tem se transformado. Mas se você consegue ainda ter esse detalhe de mandar cartões de Natal, a pessoa que recebe ficará certamente muito agradecida, sobretudo se é manuscrito, pelo menos a sua assinatura. Nós, na Legião, costumávamos fazer todos os anos e mandar para nossos familiares e benfeitores, pelo menos até quase a minha teologia, pois imprimiam-se cartões que você pedia só a quantidade que você gostaria de ter, de pessoas para mandar. Então, se imprimia pois, uma imagem, um cartão de Natal, tal qual, com a imagem do presépio e uma frase quase sempre do Papa, uma mensagem de Natal do Papa do ano anterior, ou de outros anos, então era muito, muito comum, era muito, muito bonito também esse detalhe. Eu gostava muito, eu lembro de recordar desde o noviciado, escrever, sei lá, 50, 100 cartões e mandar para as pessoas mais próximas. Sei que no Vaticano, não sei se continua, mas antes também se distribuía imagens próprias do nascimento com uma pequena frase, assinatura do Papa impresso no verso, era algo muito comum. Acredito que ainda o façam, porque eu já tenho visto alguma vez do Papa Francisco. Então, eram pequenas cartõezinhos assim, um lado a foto do presépio, do outro lado, depois uma pequena mensagem, Feliz Natal, alguma coisa assim, e a assinatura do Papa. Temos na comida, temos aí o clássico peru de Natal. Não sei se na maioria das casas, na minha sempre tinha o peru assado. No Rio, o peru é um dos pratos mais requisitados para a ceia de Natal e que representa a fartura, né? Mas a tradição de comer peru vem muito mais dos Estados Unidos, onde havia um prato típico do Dia de Ação de Graças, que se celebra agora no fim de novembro, também chamado de Turkey Day, né? O Dia de Ação de Graças, que é muito comemorado lá, surgiu em 1621, para comemorar e principalmente para dar graças a Deus. Dia de Ação de Graças, agradecer a Deus pela fartura das colheitas. Então, desde o início, o peru era servido nessa festa de Ação de Graças. Mas você vê que aqui no Brasil ele chegou e emendou para o Natal e virou algo muito comum também dentro da mesa brasileira. Então a gente pode aproveitar também para evangelizar através também da comida. Temos a Santa Ceia, né, já que estamos falando de comida, por que não buscar realmente destacar a simbologia da ceia de Natal? Mais do que um jantar recheado de coisas apetitosas, né, de abundante comida que já ninguém consegue comer mais, a ceia representa também essa confraternização e essa união das famílias. O costume de reunir os amigos e familiares à volta da mesa para comemorar o nascimento de Jesus Cristo, que vem desde a Europa, né? Celebrar realmente que nos veio o Salvador e nos alegramos com isso. Né? E as pessoas que na Europa, sobretudo, abriam as portas de suas casas para receber viajantes e oferecer-lhes uma refeição na véspera de Natal. Esse sentido tão profundo também de fraternidade, de que somos irmãos no Senhor. Tudo é ocasião para evangelizar. Já quase termino, temos ainda o panetone, né, quase como um bônus aí, é, que é de origem italiana, mais ou menos sabemos, e diz a tradição que um tal de Tony, empregado de uma padaria, estava exausto do trabalho decorrente das encomendas do Natal, e por isso acabou se enganando quando fazia um pão para a ceia da família, do seu patrão, na véspera de Natal, e aí mais ou menos surgiu aquele pão, meio frutas e tudo, e o engano correu tão bem que o patrão chamou o pão de pane di toni. Então ficou como os pães de tom, pane de toni, pane de toni, panetone, e assim ficou. Mas Panetone para será? nós hoje. Esse é desconhecido, mas olha, Eu não sei se é vero, non è vero, è ben vero. trovato. Então, mas assim diz O fato é que foi um erro delicioso, né? Porque o de frutas eu não sou tão fã, não. Então, se quiser dar um presente para o Pai Neco, pode ser o chocotone. Isso que é coisas mais modernas, né? Mas a gente pode nossa, também olha, evangelizar com coisas modernas também, com o chocotone também a gente evangeliza. Mas daí vem um pouco essa ideia. E, finalmente, para ir terminando, os presentes. Eu já tenho 10 horas aqui. Os presentes lembram mesmos presentes trazidos pelos reis magos do Oriente.
O presenteado é Cristo, nosso rei. E por isso, ele, sendo rei, recebe o ouro como presente, como profeta, recebe a mirra, representando a imortalidade, e como sacerdote, recebe o incenso. Ao presentearmos os nossos entes queridos, devemos nos lembrar que presenteamos o Cristo que habita em cada um de nós. Os presentes dos Reis Magos foram acompanhados por uma reverência. Assim, o nosso presente para o outro é um compromisso de diminuir a realeza e o orgulho que acreditamos a nós mesmos e humildemente nos pormos a serviço, doando nossa vida em um ato de amor para com aquela pessoa e Cristo que nela habita. Em alguns países, como a França, o México e certamente alguns mais, os presentes são dados somente na festa dos Reis Magos, lá no dia 6 de janeiro, né, que por lá sempre se celebra no dia 6 de janeiro, ainda que caia dia de semana, são dias festivos, não tem aulas nesses dias, mas aqui no Brasil sempre se passa para o domingo que segue, então pois, se celebra os Reis Magos no domingo. E aqui no Brasil se tem mais o costume de dar os presentes no Natal, nos países se dão os presentes até a festa dos Reis Magos. Precisamos, queridos irmãos, realmente evangelizar esse mundo, que cada vez mais pagão estão se esforçando grandemente para paganizar toda a nossa cultura cristã. Temos que continuar levando a verdade da fé, do evangelho aos homens que cada vez mais estão se afastando e esquecendo do seu Criador e Senhor. E, sobretudo, nas nossas famílias. Que cada um de nós façamos nossa parte. Começando em casa, com os filhos, com os familiares, com os amigos, para que tenham a oportunidade de conviver nesses dias tão sublimes e felizes, mas com toda a riqueza desse significado, que é tão importante, que retomemos, que vivamos profundamente esse período tão belo. Eu não vou desejar Feliz Natal, que ainda falta muito ainda, mas pois que seja realmente esse período já que vamos iniciar daqui a 2 semanas, né? Temos esse final de semana do aniversário do Padre Neco no domingo, para que rezem por mim, por favor. No domingo seguinte temos festa de Cristo Rei, e no seguinte, na primeira domingo de dezembro, começamos nosso período de advento, pois temos aí também no dia 3 de dezembro, nós podemos também recordar aí, temos algum programa falando sobre o advento, pois resgatem aí também, se não escutaram, se não, pois escutem novamente para retomar um pouco a sobrevivência desse período do advento. São então muitas oportunidades que temos para ir preparando cada vez mais o nosso coração. Também ouçam o programa 127 do Padre Renan sobre as ideias de viver bem o período de Natal, tudo isso que pode ajudar a viver plenamente e abundantemente esse período. Espero que tenha sido de ajuda para vocês. Deixo já meu grande abraço. Adianto, pois, né? Pelo menos, não adianto mais, não. Semana que vem a gente felicita pela festa de Cristo Rei e deseja uma feliz festa de Cristo Rei. Mas é isso. Deus abençoe a todos. Obrigado, Padre Renan. Muito bem, obrigado, Padre Felipe. Como eu dizia já antes, também para mim foi de grande aprendizado e eu acho que serve esse episódio para duas questões, duas coisas que a gente podia aproveitar. A primeira é nós recuperarmos toda essa consciência da simbologia, né, do sentido verdadeiro do Natal. Então, cada coisa que a gente faça, né, a árvore, as luzes, os enfeites, os cantos, recuperar, né, o sentido de tudo isso. E segundo, transmitir isso aos nossos filhos. De repente, sentar antes de montar a árvore de Natal e explicar o sentido da árvore. Sentar antes de colocar o pisca-pisca e explicar o sentido das luzes. Sentar com os filhos antes e cantar uma música de Natal. Eu acho que seria muito bonito ir recuperando essa tradição que, como eu digo, né? O mundo, a mídia e tudo isso nos estão querendo tirar essa simbologia cristã e nós temos a missão de manter, de recuperar. Então fica aí também o compromisso do ouvinte do Católico Se Sabia de servir-se desse programa que o Padre Felipe comentou para evangelizar particularmente na sua casa e seus filhos, sua família. Obrigado, Padre Felipe, um forte abraço a todos, fiquem com a minha bênção também e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Um forte abraço, Deus abençoe. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.